História do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. Comissão do Comitê Central do PCB da União Soviética. Capítulo 11. O Partido Bolchevique na luta pela coletivização da agricultura, 1930-1934. 1. A situação internacional durante os anos de 1930 a 1934. A crise econômica nos países capitalistas. Ocupação da Manchúria pelo Japão. A subida dos fascistas ao poder na Alemanha. 2 focos de guerra. Enquanto a União Soviética conseguia êxitos importantes na industrialização socialista do país e desenvolvia num ritmo rápido sua indústria, desencadeava-se nos países capitalistas, em fins de 1929, recrudescendo nos 3 anos seguintes, uma crise econômica mundial sem precedentes, por sua força destruidora. A crise industrial entrelaçava-se com a crise da agricultura, com a crise agrária, piorando ainda mais a situação dos países capitalistas. Enquanto a indústria da União Soviética, durante os 3 anos de crise, 1930-1933, cresceu de mais do dobro, atingindo em 1933 a 201% em relação ao seu nível de 1929, a indústria dos Estados Unidos decresceu, em fins de 1933, 65% em relação ao nível de 1929, a da Inglaterra 86%, a da Alemanha 66% e a da França 77%. Essa circunstância vinha demonstrar, mais uma vez, a superioridade do sistema da economia socialista. Evidenciava que o país do socialismo é o único país do mundo que está livre de crises econômicas. Como resultado da crise econômica mundial, foram lançados à fome, à miséria e ao suplício, 24 milhões de operários desempregados. A crise agrária condenava ao sofrimento dezenas de milhões de camponeses. A crise econômica mundial veio agravar ainda mais as contradições entre os estados imperialistas, entre os países vencedores e os países vencidos, entre os estados imperialistas e os países vencidos, entre os estados imperialistas e os países coloniais e dependentes, entre os operários e os capitalistas, entre os camponeses e os latifundiários. No informe prestado perante o 16º Congresso do Partido, o camarada Stalin assinalou que a burguesia procuraria solução para a crise econômica, de um lado na repressão contra a classe operária, mediante a instauração da ditadura dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas, mais imperialistas do capitalismo, e de outro lado, no desencadeamento da guerra pela partilha das colônias e das zonas de influência à custa dos interesses dos países mal defendidos. E, com efeito, assim sucedeu. Em 1932 recrudesceu o perigo de guerra por parte do Japão. Os imperialistas japoneses, vendo que as potências europeias e os Estados Unidos estavam completamente absorvidos pelos problemas internos de seus países, criados pela crise econômica, decidiram aproveitar essa ocasião para tentar lançar-se sobre o território chinês, mal defendido, submeter esse país ao seu império e converter-se ali, em donos da situação. Sem declarar guerra à China e aproveitando-se canalhamente dos incidentes locais por eles mesmos provocados, os imperialistas japoneses introduziram furtivamente suas tropas na Manchúria. As tropas japonesas apoderaram-se completamente da Manchúria, assegurando posições favoráveis para a anexação do norte da China e para o ataque à União Soviética. Para ter as mãos livres, o Japão retirou-se da Sociedade das Nações e começou a armar-se intensamente. Essa circunstância levou os Estados Unidos, a Inglaterra e a França ao reforço de seus armamentos navais no Extremo Oriente. O Japão vinha perseguindo, claramente, o objetivo de submeter a China ao seu império e eliminar dali as potências imperialistas europeias e norte-americana. Estas responderam ao golpe reforçando seus armamentos. Mas o Japão tinha em vista, além disso, outra finalidade: apoderar-se do Extremo Oriente Soviético. Como é lógico, a União Soviética não podia passar por cima de semelhante perigo e começou a reforçar intensamente a capacidade defensiva da região do Extremo Oriente.
Graças, portanto, aos imperialistas japoneses fascistizados, foi que se criou no Extremo Oriente, o primeiro foco de guerra. A crise econômica não acentuou as contradições do capitalismo somente no Extremo Oriente. Acentuou-as também na Europa. A pertinaz crise agrária e industrial, o enorme desemprego forçado e a situação cada vez mais precária das classes pobres, contribuíram para aumentar o descontentamento dos operários e camponeses. O descontentamento foi crescendo até converter-se num estado de indignação revolucionária da classe operária. Esse descontentamento acentuou-se especialmente na Alemanha, país economicamente esgotado pela guerra, pelas contribuições que lhe tinham sido impostas em proveito dos vencedores anglo-franceses e pela crise econômica, e onde a classe operária vivia oprimida sob o jugo de sua própria burguesia e da burguesia estrangeira, anglo-francesa. Testemunho eloquente disso eram os 6 milhões de votos obtidos pelo Partido Comunista da Alemanha nas últimas eleições para o Reichstag, realizadas antes da subida dos fascistas ao poder. A burguesia alemã viu que as liberdades democráticas burguesas que ainda se conservavam na Alemanha poderiam causar-lhe dor de cabeça, que a classe operária poderia aproveitar-se dessas liberdades para desenvolver o movimento revolucionário. Em vista disso decidiu que, para manter o poder da burguesia na Alemanha, só havia um caminho: acabar as liberdades burguesas, reduzir a nada o parlamento, o Reichstag, e instaurar uma ditadura terrorista de tipo nacionalista burguês, capaz de esmagar a classe operária, e que encontrasse sua base de apoio entre as massas pequeno-burguesas, influídas pela ideia da revanche. E para isso chamou ao poder o Partido Fascista, que para enganar o povo adotava a etiqueta de Partido Nacional Socialista, pois sabia perfeitamente que o Partido Fascista é, em primeiro lugar, o setor mais reacionário da burguesia imperialista e o maior inimigo da classe operária e, em segundo lugar, o partido que com maior encarniçamento defendia a ideia da revanche, capaz de arrastar consigo os milhões de homens da pequena burguesia de sentimentos nacionalistas. Ajudaram a burguesia nessa empresa os traidores da classe operária, os dirigentes da social-democracia alemã, que com sua política oportunista abriram o caminho para o fascismo. Essas foram as condições em que os fascistas alemães subiram ao poder em 1933. Analisando os acontecimentos da Alemanha, o camarada Stalin disse no seu informe perante o 17º Congresso do Partido. Início da citação de Stalin. No trunfo do fascismo na Alemanha não se deve ver somente um sinal da debilidade da classe operária e o fruto da tradição à classe operária da social-democracia, que abriu o caminho do fascismo. Nele é preciso ver também um sinal da fraqueza da burguesia, um indício de que esta já não está mais em condições de governar com os velhos métodos do parlamentarismo e da democracia burguesa, razão pela qual se vê obrigada a recorrer, em política interior, aos métodos terroristas de governo. Fim da citação. Stalin, Problemas do Leninismo, página 545, edição russa. Os fascistas alemães caracterizaram sua política interior pelo incêndio do Reichstag, por uma repressão brutal contra a classe operária, pela destruição das organizações do proletariado e supressão das liberdades democrático-burguesas. Sua política exterior, pela retirada da Sociedade das Nações e pela preparação aberta de uma guerra destinada a rever pela força as fronteiras dos Estados europeus, em proveito da Alemanha. Graças aos fascistas alemães, portanto, criou-se no centro da Europa o segundo foco de guerra. Como é lógico, a União Soviética não podia passar por cima de um fato tão importante. E começou a acompanhar a marcha dos acontecimentos na Europa Ocidental, reforçando a capacidade defensiva do país nas suas fronteiras ocidentais. 2. Da política de restrições contra os elementos kulaks à política de liquidação dos kulaks como classe. Luta contra as deformações da política do partido no movimento caucasiano. A ofensiva contra os elementos capitalistas em toda a frente. O 16º Congresso do Partido. A afluência em massa dos camponeses para os caucásios, ocorrida nos anos de 1929 a 1930, era o resultado de todo o trabalho anterior do partido e do governo.
O desenvolvimento da indústria socialista, que começou a fabricar em massa tratores e máquinas para a agricultura. A luta decidida contra os kulaks durante as campanhas de acumulação de cereais dos anos de 1928 e 1929. O desenvolvimento da cooperação agrícola, que foi, pouco a pouco, habituando o camponês ao regime coletivo. A experiência positiva dos primeiros kolkhozes e sovkhozes. Tudo contribuiu para preparar a passagem para a coletivização total, para a afluência dos camponeses aos kolkhozes por aldeias, distritos e departamentos inteiros. A passagem para a coletivização não se operou mediante a simples afluência pacífica das grandes massas camponesas aos kolkhozes, mas através de uma luta de massas dos camponeses contra os kulaks. A coletivização total significava a passagem para as mãos dos kolkhozes de todas as terras situadas nos limites de uma aldeia, e uma parte considerável dessas terras se achava nas mãos dos kulaks. Por essa razão os camponeses tinham que alijar os kulaks das terras, expropriá-las, arrebatar-lhes o gado e as máquinas, exigindo que o poder soviético detivesse os kulaks e os expulsasse da aldeia. A coletivização total significava, pois, a liquidação dos kulaks. Era a política de liquidação dos kulaks como classe, base da coletivização total. Naquela época a União Soviética contava já com uma base material suficientemente forte para acabar com os kulaks, vencer sua resistência, liquidá-los como classe e substituir sua produção pela dos kolkhozes e sovkhozes. Em 1927, os kulaks ainda produziam mais de 9.828.000 toneladas de trigo, das quais lançavam ao ponto mercado cerca de 2 milhões de toneladas. Os kolkhozes e sovkhozes, em troca, só conseguiram produzir, em 1927, 573.300 toneladas para o mercado. Em 1929, graças ao rumo firme empreendido pelo Partido Bolchevique no sentido do desenvolvimento dos kolkhozes e sovkhozes e graças aos êxitos da indústria socialista que tinha dotado a aldeia de tratores e máquinas agrícolas, os kolkhozes e sovkhozes se converteram em uma força considerável. Já nesse ano os kolkhozes e sovkhozes produziram mais de 6 milhões de toneladas de trigo, das quais lançaram ao mercado mais de 2 milhões de toneladas, isto é, mais do que os kulaks em 1927. Em 1930 os kolkhozes e sovkhozes tinham que lançar ao mercado, e efetivamente lançaram, mais de 6 milhões e meio de toneladas de trigo, ou seja, incomparavelmente mais que os kulaks em 1927. O desalojamento, portanto, das forças de classe na economia do país e a existência da base material necessária para substituir a produção de trigo dos kulaks pela produção de trigo dos kolkhozes e sovkhozes, permitiam ao Partido Bolchevique passar da política de restrições contra os kulaks, para a nova política de liquidação dos kulaks como classe, na base da coletivização total. Até 1929 o poder soviético seguiu a política de restrições contra os kulaks. O poder soviético submetia os kulaks a impostos elevados, obrigava-os a vender o trigo ao Estado a preços de tabela, restringia até certo ponto o usufruto da terra pelos kulaks, apoiado na lei sobre os arrendamentos de terras, limitava as proporções das explorações dos kulaks mediante a lei sobre o emprego do trabalho assalariado pelos camponeses individuais. Mas o poder não seguia ainda a política de liquidação dos kulaks, pois as leis sobre os arrendamentos de terras e o emprego de trabalho assalariado permitiam a existência dos kulaks, e a proibição de expropriar os kulaks dava uma certa garantia nesse sentido. Essa política servia para conter o desenvolvimento dos kulaks, para desalojar e arruinar certas camadas isoladas de kulaks que não podiam fazer frente a essas restrições. Mas não destruía as bases econômicas dos kulaks como classe, nem conduzia à sua liquidação. Era uma política de restrição, mas não de liquidação dos kulaks. Essa política foi necessária até chegar a um determinado momento, enquanto os kolkhozes e os sovkhozes eram ainda débeis e não podiam substituir a produção de trigo dos kulaks pela sua.
Em fins de 1929, quando já os kolkhozes e sovkhozes foram se desenvolvendo, o poder soviético fez uma mudança rápida, abandonando aquela política, para passar à política de destruição dos kulaks como classe. Revogou as leis sobre os arrendamentos de terras e emprego do trabalho assalariado, privando com isso os kulaks de terras e de assalariados. Aboliu a proibição de expropriar os kulaks. Permitiu que os camponeses se apoderassem do gado, das máquinas e instrumentos agrícolas dos kulaks. Procedeu-se à expropriação dos kulaks. Estes foram expropriados exatamente como foram os capitalistas em 1918, no terreno industrial, com a diferença apenas de que os meios de produção dos kulaks não passaram para as mãos do Estado e sim para as mãos dos camponeses, associados, para as mãos dos kolkhozes. Foi uma profundíssima transformação revolucionária, um assalto do velho estado qualitativo da sociedade para um novo estado qualitativo, equivalente, por suas consequências, à transformação revolucionária operada em outubro de 1917. O traço característico dessa transformação consistia em que ela se tinha operado de cima, por iniciativa do poder do Estado, com a ajuda direta de baixo, da massa de milhões de camponeses que lutavam contra a vassalagem dos kulaks e por uma vida kolkhoziana livre. Esta revolução vinha resolver de golpe três problemas fundamentais da edificação socialista. 1. Acabava com a classe exploradora mais numerosa do país soviético, com a classe dos kulaks, que era o baluarte para a restauração do capitalismo. 2. Afastava a classe trabalhadora mais numerosa do país soviético, a classe camponesa, do caminho das explorações individuais, fonte do capitalismo, para levá-la pela senda da economia coletiva, kolkhoziana, socialista. 3. Dava ao país soviético uma base socialista na esfera mais vasta e mais vitalmente necessária, que era também a mais atrasada da economia nacional, a agricultura. Deste modo secavam as últimas fontes de restauração do capitalismo dentro do país ao mesmo tempo que se criavam as novas e decisivas condições necessárias para a edificação de uma economia nacional de tipo socialista. Fundamentando a política de liquidação dos kulaks como classe e registrando os resultados do movimento de massas dos camponeses pela coletivização total, o camarada Stalin escrevia, em 1929. Início da citação de Stalin. Naufraga e se esfacela a última esperança dos capitalistas de todos os países, que sonha com a restauração do capitalismo na União Soviética, o sacrossanto princípio da propriedade privada. Os camponeses, a quem eles consideram como um material que aduba o terreno para o capitalismo, abandonam em massa a tão exaltada bandeira da propriedade privada e passam para o caminho do coletivismo, para o caminho do socialismo. Naufraga a última esperança de restauração do capitalismo. Fim da citação. Stalin, Problemas do Leninismo, página 296, edição russa. A política de liquidação dos kulaks como classe foi assegurada pela histórica resolução do Comitê do PCB, da União Soviética de 5 de janeiro de 1930, sobre o ritmo da coletivização e as medidas do Estado para ajudar o movimento kolkhoziano. Nesta resolução levaram-se perfeitamente em conta as diversas condições existentes nas diferentes regiões da União Soviética, e o nível desigual de preparação para a coletivização que existia nas diversas regiões da União Soviética. Estabeleceram-se diversos ritmos de coletivização. O Comitê Central dividiu as regiões da União Soviética, do ponto de vista dos ritmos de coletivização, em 3 grupos. No primeiro grupo foram incluídas as regiões cerealistas mais importantes, as que melhor estavam preparadas para a coletivização, as que dispunham de mais tratores e contavam com maior número de sovkhozes e maior experiência na luta contra os kulaks durante as anteriores campanhas de aprovisionamento de cereais. O Cáucaso Norte, o Kuban, o Don e Terek, a região central do Volga e a região do Baixo Volga. O Comitê Central determinou que neste grupo de regiões cerealistas a coletivização deveria estar terminada, no fundamental, na primavera de 1931.
O segundo grupo de regiões cerealistas, do qual faziam parte a Ucrânia, a região central das Terras Negras, a Sibéria, o Ural, o Cazaquistão e outras regiões produtoras de cereais, poderia terminar a coletivização, no fundamental, na primavera de 1932. As restantes regiões, territórios e repúblicas, a região de Moscou, Transcaucásia, as repúblicas da Ásia Central, etc., poderiam prolongar o prazo para a coletivização até fins do plano quinquenal, isto é, até o ano de 1933. O Comitê Central do Partido reconhecia, em relação ao ritmo crescente da coletivização, a necessidade de acelerar mais ainda a construção de fábricas de tratores, de máquinas combinadas, de engates para tratores, etc. Ao mesmo tempo, exigia que se combatesse energicamente a tendência de subestimar a importância da tração animal na fase atual do movimento caucasiano, tendência que conduz ao sacrifício e à venda dos animais de tração. Os créditos abertos aos cocoses no ano de 1929-1930 excediam 2 vezes os concedidos anteriormente, chegando até 500 milhões de rublos. Ficou estabelecido que barra inversa aí se garantisse aos cocoses a aplicação das leis agrárias por conta do Estado. Nesta resolução traçava-se a norma importantíssima de que a forma fundamental do movimento caucasiano naquela etapa concreta era o artel agrícola, no qual só se coletivizavam os meios básicos de produção. O Comitê Central prevenia muito seriamente as organizações do partido. Início da citação da resolução. Contra toda pretensão de impor por decreto, de cima, o movimento caucasiano, que pudesse implicar num perigo de substituir a verdadeira emulação socialista na organização dos cocoses pela tentativa de obrigar a coletivização. Fim da citação. Resoluções do PCB, da União Soviética, parte 2, página 662. Essa recomendação do Comitê Central veio infundir clareza na aplicação da nova política do partido no campo. Na base da política de liquidação dos kulaks e da aplicação da coletivização total, desenvolveu-se um potente movimento caucasiano. Os camponeses de aldeias e distritos inteiros afluíam aos cocoses, varrendo de seu caminho os kulaks e livrando-se de suas garras. Mas, ao lado dos formidáveis êxitos conseguidos na coletivização, começaram logo a aparecer deficiências na atuação prática dos ativistas do partido, deformações da política do partido em relação ao movimento caucasiano. Apesar de ter o Comitê Central prevenido seus militantes para não perderem a cabeça diante dos êxitos da coletivização, muitos ativistas do partido começaram a forçar artificialmente este movimento, sem levar em conta as condições de lugar e tempo, sem levar em conta o grau de preparação dos camponeses para entrar nos cocoses. Ficou comprovado que se violava o princípio do voluntariado na organização dos cocoses. Numa série de comarcas, obrigavam-se os camponeses a entrar nos cocoses, sob a ameaça de expropriá-los, de privá-los dos direitos eleitorais, etc. Numa série de comarcas, o trabalho de preparação e de esclarecimento paciente dos fundamentos da política do partido em matéria de coletivização, era substituído pelo procedimento burocrático, curialesco, de decretar de cima, cifras enormes de cocoses que se aparentava criar, aumentando artificialmente a percentagem da coletivização. Desobedecendo às normas do Comitê Central, segundo as quais o elo fundamental do movimento caucasiano era o artel agrícola, no qual somente se coletivizavam os meios básicos de produção, havia uma série de localidades nas quais saltava-se apressadamente, por cima do artel para a comuna, e se implantava a coletivização das residências, dos animais de criação não destinados ao mercado, e do gado leiteiro, das aves, etc. Os militantes dirigentes de algumas comarcas, animados pelos primeiros êxitos da coletivização, desobedeciam às normas diretas do Comitê Central sobre os ritmos e prazos aos quais a coletivização devia sujeitar-se. A região de Moscou, no afã de conseguir cifras elevadas, começou a orientar seus ativistas para a terminação da campanha da coletivização na primavera de 1930, apesar de dispor ainda de cerca de 3 anos, até fins de 1932. E mais graves ainda eram as infrações que se cometiam na Transcaucásia e na Ásia Central.
Os kulaks e seus porta-vozes aproveitavam-se desses excessos para fins provocativos, formulavam propostas no sentido de se organizar comunas em vez de arteus, de se passar diretamente à coletivização das residências, dos animais de criação e das aves. Ao mesmo tempo, os kulaks faziam agitação para que se matasse o gado antes de entrar nos cocoses, convencendo os camponeses de que no cocose eles o tomariam de qualquer maneira. O inimigo de classe especulava com a ideia de que os excessos e os erros cometidos pelas organizações locais quanto aos problemas da coletivização irritariam os camponeses e provocariam sublevações contra o poder soviético. O resultado dos erros cometidos pelas organizações do partido, e dos atos de franca provocação dos inimigos de classe, foi que, na segunda quinzena de fevereiro de 1930, sobre o fundo dos êxitos gerais e indiscutíveis conseguidos pela coletivização, se manifestassem, em algumas comarcas, perigosos sintomas de um sério descontentamento por parte dos camponeses. Em alguns lugares os kulaks e seus agentes conseguiram fazer, inclusive, com que os camponeses fossem levados a manifestar-se diretamente contra o poder soviético. O Comitê Central, ao qual chegavam uma série de sinais alarmantes sobre as deformações da linha do partido, que ameaçavam fazer fracassar a coletivização, pôs imediatamente mãos à obra para resolver a situação e começou a fazer com que os quadros do partido corrigissem sem perda de tempo os erros cometidos. A 2 de março de 1930 publicou-se, por solução do Comitê Central, o artigo do camarada Stalin intitulado "Os êxitos nos sobem à cabeça". Neste artigo admoestavam-se todos os que, deixando-se arrastar pelos êxitos da coletivização, incorriam em erros graves e se desviavam da linha do partido. Admoestavam-se todos os que tentavam levar os camponeses pelo caminho cocosiano mediante medidas de coação administrativa. Nesse artigo foi vigorosamente salientado o princípio do voluntariado na organização de colcoses e indicava-se a necessidade de levar em conta a diversidade de condições existentes nas diferentes regiões da União Soviética, ao determinar os ritmos e métodos de coletivização. O camarada Stalin recordava que o elo fundamental do movimento cocosiano era o artel agrícola, no qual somente se coletivizam os meios básicos de produção, principalmente na produção de cereais, deixando de lado a horta, a vivenda, uma parte do gado leiteiro, os animais de criação, as aves, etc. O artigo do camarada Stalin teve uma enorme importância. Esse artigo ajudou as organizações do partido a corrigirem seus erros e desfechou o mais violento golpe nos inimigos do poder soviético, que confiavam que aqueles excessos lhes serviriam de base para a sublevação dos camponeses contra o poder soviético. As grandes massas camponesas puderam convencer-se de que a linha do partido bolchevique não tinha a menor relação com os excessos esquerdistas e imprudentes que se tinha cometido em alguns lugares. Este artigo tranquilizou as massas camponesas. Com o fim de levar a cabo a obra de correção dos excessos e erros, iniciada com o artigo do camarada Stalin, o Comitê Central do PCB, da União Soviética, a 15 de março de 1930, decidiu atacar novamente esses erros, publicando uma resolução sobre a luta contra as deformações da linha do partido no movimento cocosiano. Nessa resolução analisava-se minuciosamente os erros cometidos e que eram o resultado do abandono da linha leninista-stalinista do partido, o resultado da infração direta das normas traçadas pelo partido. O Comitê Central assinalava que a atuação prática dos que incorriam naqueles excessos esquerdistas significava uma ajuda direta ao inimigo de classe. Início da citação da resolução. Os ativistas que não souberem ou não quiserem manter uma luta decisiva contra as deformações da linha do partido, dispunha o Comitê Central, serão afastados de seus postos e substituídos por outros. Fim da citação. Resoluções do PCB, da União Soviética, parte 2, página 663. O Comitê Central trocou a direção de algumas organizações regionais e territoriais do partido, a da região de Moscou e da Transcaucásia, que tinha cometido erros políticos e não souberam corrigi-los. A 3 de abril de 1930 foi publicado o artigo do camarada Stalin intitulado "Resposta aos camaradas cocosianos".
Nele punha-se a nua origem dos erros cometidos no problema camponês e os principais erros cometidos no movimento caucasiano. A falsa maneira de abordar os camponeses médios, a infração do princípio leninista do voluntariado na organização dos caucoses, a infração do princípio leninista que obrigava a levar em conta a diversidade de condições existentes nas diferentes regiões da União Soviética e a passagem direta à comuna, saltando por cima do artel. Como resultado de todas essas medidas, o partido conseguiu acabar com os excessos cometidos numa série de distritos pelos ativistas locais. Sem a formidável firmeza do Comitê Central e sua capacidade de marchar contra a corrente, não se teria conseguido trazer para o bom caminho, no seu devido tempo, a parte considerável de quadros do partido que, seduzidos pelos êxitos, iam rolando para baixo e se desviando da linha do partido. O partido conseguiu acabar com as deformações de sua linha no movimento caucasiano. Esta foi a base sobre a qual se firmaram os êxitos do movimento caucasiano. Antes do partido passar à política de liquidação dos kulaks como classe, a ofensiva mais importante contra os elementos capitalistas, destinada à sua liquidação, era a que se desenvolvia, fundamentalmente na cidade, no terreno da indústria. Até esse momento a agricultura, o campo, marchavam a reboque da indústria, da cidade. Por isso a ofensiva apresentava um caráter desigual, e não um caráter geral, completo. Mas agora, que o atraso da aldeia começava a passar à história, mostrou-se com toda a evidência a luta dos camponeses pela liquidação dos kulaks, e o partido passou à política de liquidação desses elementos. A ofensiva contra os elementos capitalistas adquiriu um caráter geral e a ofensiva parcial converteu-se numa ofensiva em toda a frente. No momento da convocação do 16º Congresso do Partido, a ofensiva geral contra os elementos capitalistas já tinha sido desencadeada em toda a linha. O 16º Congresso do Partido reuniu-se a 26 de junho de 1930. Compareceram 1.268 delegados com palavra e voto e 891 com palavra somente, representando 1260874 filiados e 711609 aspirantes. O 16º Congresso passou à história como sendo início da citação de Stalin. O Congresso da ofensiva do socialismo desencadeada em toda a frente, da liquidação dos kulaks como classe e da realização da coletivização total. Fim da citação de Stalin. No informe político do Comitê Central, o camarada Stalin pôs em relevo os grandes triunfos conseguidos pelo Partido Bolchevique mediante o desenvolvimento da ofensiva socialista. No terreno da industrialização socialista tinha-se conseguido que o peso específico da indústria, dentro do volume global da produção da economia nacional, superasse o peso específico da agricultura. No ano econômico de 1929-1930, a produção da indústria chegava já a 53% do volume global da produção de toda a economia nacional, e a da agricultura só era de 47%, aproximadamente. Na época do 15º Congresso, no ano de 1926-1927, o volume global da produção de toda a indústria era só de 102,5% do nível de antes da guerra. Na época do 16º Congresso, ou seja, em 1929-1930, era já de 180%, aproximadamente, do nível de antes da guerra. A indústria pesada, a produção de meios de produção, a construção de maquinárias, ia se fortalecendo cada vez mais. Encontramo-nos nas vésperas da transformação de um país agrário em um país industrial, declarou o camarada Stalin entre os aplausos entusiásticos do Congresso. Entretanto, explicou o camarada Stalin, é necessário não confundir o ritmo intensivo de desenvolvimento da indústria com o nível desse desenvolvimento. Apesar da indústria socialista se desenvolver com um ritmo sem precedente, o país soviético ia muito à retaguarda, quanto ao nível do desenvolvimento industrial, dos países capitalistas mais adiantados. Assim acontecia com a produção de energia elétrica, apesar dos êxitos gigantescos conseguidos pela União Soviética no terreno da eletrificação. Assim acontecia com a produção de metais.
Em fins de 1929, 1930, a União Soviética devia produzir, segundo o plano, 5,5 milhões de toneladas de fundição de ferro, enquanto que a Alemanha tinha produzido, em 1929, 13,4 milhões de toneladas e a França, 10,45 milhões. Para poder liquidar em pouco tempo esse atraso técnico-econômico, era necessário continuar acelerando o ritmo de desenvolvimento da indústria soviética, era necessário lutar de modo mais resoluto contra os oportunistas, que aspiravam a enfraquecer o ritmo de desenvolvimento da indústria socialista. Início da citação de Stalin. Os charlatães que falam da necessidade de enfraquecer o ritmo de desenvolvimento de nossa indústria são inimigos do socialismo, agentes de nossos inimigos de classe, assinalava o camarada Stalin. Citação do Problemas do Leninismo, página 369, edição russa. Depois de cumprir com êxito e ultrapassar o plano do primeiro ano do primeiro plano quinquenal, surgiu entre as massas a palavra de ordem de executar o plano quinquenal em 4 anos. Numa série de ramos adiantados da indústria, petróleo, turfa, construção de maquinárias geral e agrícola, indústria eletrotécnica, a execução do plano se desenvolvia com tal êxito que nesses ramos pôde-se chegar inclusive a cumprir o programa traçado pelo plano quinquenal em 2,5 a 3 anos. Isso confirmava a plena realidade da palavra de ordem plano quinquenal em 4 anos e desmascarava o oportunismo dos incrédulos que duvidavam da possibilidade de sua realização. O 16º Congresso encarregou o Comitê Central do Partido que, início da citação, assegurasse também, para o futuro, os impetuosos ritmos bolcheviques na edificação socialista para conseguir realmente executar o plano quinquenal em 4 anos. Fim da citação. Na época do 16º Congresso operou-se uma transformação no desenvolvimento da agricultura da União Soviética. As grandes massas camponesas se orientaram para o socialismo. A 1º de maio de 1930, nas regiões cerealistas mais importantes, o setor coletivizado abarcava já 40 a 50% das explorações camponesas. Na primavera de 1932 só atingia a 2 ou 3%. A superfície cultivada dos cocoses englobava 36 milhões de hectares. Tinha-se, portanto, ultrapassado o ambicioso programa traçado na resolução do Comitê Central de 5 de janeiro de 1930, 30 milhões de hectares. Quanto ao plano quinquenal de organização de colcoses, seu programa para 2 anos foi cumprido em mais de 15%. Em 3 anos a produção dos cocoses para o mercado cresceu mais de 40 vezes. Em 1930 os cocoses, sem contar os sovicoses, forneciam já ao Estado mais da metade de toda a produção de trigo produzido pelo país para o mercado. Isto significava que daí por diante os destinos da agricultura do país soviético já não seriam traçados pelas explorações camponesas individuais, mas sim pelos cocoses e sovicoses. Se até o momento em que os camponeses começaram a afluir em massa para os cocoses o poder soviético se apoiava, fundamentalmente, na indústria socialista, de agora em diante começou a apoiar-se também no setor socialista da agricultura, que se estende rapidamente, nos cocoses e nos sovicoses. Os camponeses cocosianos se converteram, como assinalava o 16º Congresso numa de suas resoluções, no verdadeiro e firme alicerce do poder soviético. 3. O partido se orienta para a reconstrução de todos os ramos da economia nacional. O papel da técnica. Continua a se desenvolver o movimento cocosiano. As seções políticas das estações de máquinas e tratores. Balanço da execução do plano quinquenal em 4 anos. O trunfo do socialismo em toda a frente. O 17º Congresso do Partido. Depois de comprovar que a indústria pesada, e sobretudo, a de reconstrução de máquinas, não só tinham sido criadas e asseguradas, mas também continuavam a se desenvolver num ritmo bastante rápido, apresentou-se perante o partido a tarefa imediata de reconstruir todos os ramos da economia nacional sobre a base da nova técnica moderna.
Era necessário prover de técnica nova, moderna, de novas ferramentas e nova maquinaria, a indústria do combustível, a metalurgia, a indústria leve, a indústria de alimentação, a indústria florestal, a indústria de guerra, o transporte e a agricultura. Dado o aumento gigantesco da procura de produtos agrícolas e artigos industriais, tornava-se necessário duplicar ou triplicar a produção em todos os ramos da economia nacional. Mas isso só se podia conseguir dotando as fábricas e empresas industriais, ossovicoses e colcoses, de máquinas e ferramental modernas em quantidade suficiente, pois seu velho instrumental não estava em condições de fazer face a semelhante desenvolvimento da produção. Sem reconstruir os ramos básicos da economia nacional era impossível satisfazer as novas e cada vez maiores exigências do país e de sua economia. Sem esta obra de reconstrução era impossível levar a cabo a ofensiva de socialismo em toda a frente, pois era preciso dar batalha e pôr fora de combate os elementos capitalistas da cidade e do campo, não só com uma nova organização do trabalho e da propriedade, mas também com uma nova técnica, com a superioridade da técnica própria. Sem esta obra de reconstrução era impossível atingir e ultrapassar, no terreno técnico-econômico, os países capitalistas mais adiantados, pois se Beck, do ponto de vista do ritmo do desenvolvimento de sua indústria, a União Soviética, superasse os países capitalistas, do ponto de vista do volume da produção da União Soviética, ficava ainda muito atrás deles. Para poder acabar com esse atraso, era necessário armar toda a economia nacional soviética de uma nova técnica. Era necessário reconstruir todos os ramos da economia nacional sobre a base de uma nova técnica, da técnica moderna. A técnica tinha adquirido, portanto, uma importância decisiva. O obstáculo com que se tropeçava neste terreno não era tanto a escassez de novas máquinas e ferramentas, pois a indústria de construção de máquinas estava em condições de poder produzir novo instrumental, como a atitude errada que mantinham, perante a técnica, os militantes destacados no setor da economia, seu menosprezo pela importância da técnica no período de reconstrução, sua atitude desdenhosa para com a técnica. Os administradores das empresas soviéticas entendiam que a técnica era a incumbência dos especialistas, uma questão secundária, a cargo dos técnicos burgueses, que os comunistas que trabalhavam no setor econômico não tinham por que imiscuir-se na técnica da produção, que sua missão não consistia em se ocupar de problemas técnicos, mas sim de questões mais importantes, como seja da direção da produção em geral. Deixava-se, pois, que os especialistas burgueses manejassem seu arbítrio os assuntos da produção, enquanto os comunistas que trabalhavam nas organizações econômicas se encarregavam de dirigir a produção em geral, isto é, de assinar papéis. Não é preciso demonstrar que, com esta atitude que se adotava perante o problema, o que se chamava dirigir a produção em geral tinha que degenerar em charlatanismo sobre a direção em geral, assinatura estéril de papéis, em puro papelório. É evidente que, com aquela atitude desdenhosa para com a técnica, que adotavam os comunistas responsáveis pelas organizações econômicas, o país soviético jamais teria podido ultrapassar, nem mesmo sequer alcançar os países capitalistas mais adiantados. Semelhante atitude em relação à técnica, sobretudo, no período da reconstrução, condenava o país soviético ao atraso, a que enfraquecesse o ritmo de desenvolvimento de sua economia. No fundo, esta atitude perante a técnica ocultava, encobria o desejo secreto de uma parte de comunistas destacados nas organizações econômicas, de moderarem o ritmo de desenvolvimento da indústria, de fazê-lo decrescer e de desfrutar em uma posição tranquila, descarregando sobre os especialistas a responsabilidade da produção. Era necessário conseguir que os comunistas que trabalhavam nas organizações econômicas se preocupassem com a técnica, que tomassem gosto por ela, mostrar-lhes que os bolcheviques destacados no setor econômico tinham o dever fundamental de dominar a nova técnica, que sem dominar a nova técnica corria-se o risco de condenar a pátria soviética ao atraso e à estagnação. Sem resolver este problema, não era possível continuar avançando.
Neste terreno teve uma importância muito grande o discurso do camarada Stalin na primeira conferência de ativistas da indústria, celebrada em fevereiro de 1931. Pergunta-se, às vezes, disse o camarada Stalin neste discurso, se não se deverá moderar um pouco o ritmo, conter o movimento. Não, não é possível, camaradas. Não se deve diminuir o ritmo. Moderar o ritmo significa ficar atrasado. E os que se atrasam são derrotados. E nós não queremos ser derrotados. Não, não queremos. A história da velha Rússia consistia, entre outras coisas, em que era constantemente derrotada devido ao seu atraso. Foi derrotada pelos cães mongóis. Foi derrotada pelos beis turcos. Foi derrotada pelos senhores feudais da Suécia. Foi derrotada pelos panis da Polônia e da Lituânia. Foi derrotada pelos capitalistas da Inglaterra e da França. Foi derrotada pelos barões do Japão. Foi derrotada por todos, devido ao seu atraso. Marchamos com 50 ou 100 anos de atraso, em relação aos países mais adiantados. Temos que ganhar esse terreno em 10 anos. Ou fazemos, ou nos esmagam. Início da citação de Stalin. No máximo de 10 anos, devemos ganhar o terreno que nos separa dos países capitalistas mais adiantados. Existem, em nosso país, todas as possibilidades objetivas para isso. A única coisa que nos falta é saber aproveitar verdadeiramente essas condições. E isto depende de nós e somente de nós. Já é hora de aprendermos a aproveitar estas possibilidades. Já é hora de acabar com esse ponto de vista podre de não imiscuir-se na produção. Já é hora de adotar outro ponto de vista, novo, em harmonia com o período atual, o de imiscuir-se em tudo. O diretor de uma fábrica deve intervir em todos os assuntos, ouvir tudo, não perder de vista nada, aprender e aprender sempre. Os bolcheviques devem dominar a técnica. Já é hora dos bolcheviques se converterem, eles próprios, em técnicos. A técnica, no período da reconstrução, decide tudo. Stalin, Problemas do Leninismo, páginas 444-446, edição russa. A importância histórica deste discurso do camarada Stalin consistiu em ter posto fim à atitude depreciativa dos comunistas destacados nas organizações econômicas, em ter feito com que enfrentassem a técnica e em ter aberto uma nova etapa pelo domínio da técnica com as forças dos próprios bolcheviques, facilitando com isso o desenvolvimento da reconstrução da economia nacional. Desde então a técnica deixou de ser monopólio dos especialistas burgueses para converter-se num interesse vital dos próprios bolcheviques destacados no setor econômico, e o nome depreciativo de especialistas se converteu num título de honra do bolchevique familiarizado com a técnica. No futuro haveriam de revelar-se, como de fato se revelaram, destacamentos inteiros, milhares e dezenas de milhares de especialistas vermelhos, familiarizados com a técnica e capacitados para dirigir a produção. Era uma nova geração, uma geração soviética de intelectuais, técnicos da produção, saídos da classe operária e do campesinato, que constituem hoje a força fundamental na direção da economia soviética. Tudo isso teria necessariamente que facilitar, como de fato facilitou, o desenvolvimento da obra de reconstrução da economia nacional. O desenvolvimento da obra de reconstrução não afetava somente a indústria e o transporte. Seu ritmo era mais intenso ainda no terreno da agricultura. E é lógico que assim fosse, pois a agricultura dispunha de menos máquinas que os demais ramos da economia nacional e estava, portanto, mais necessitada de novas maquinárias. E dotar intensivamente de novas maquinárias a agricultura correspondia a uma necessidade especialmente grande, frente ao desenvolvimento que adquiria a organização dos colchoses em meses em semanas, o que representava uma procura de novos milhares de tratores e de novas maquinárias agrícolas. O ano de 1931 imprimiu um novo impulso ao movimento colchosiano. Nas regiões cerealistas mais importantes agrupavam-se já, nos colchoses, mais de 80% de todas as explorações camponesas. Aí, a coletivização total já estava conseguida, no fundamental.
Nas regiões cerealistas menos importantes e nas regiões de cultivos industriais, a coletivização afetava mais de 50% das explorações. As 2/3 da superfície total semeada eram cultivadas já por 200.000 cocoses e 4.000 sovicoses, ficando para os camponeses individuais a 1/3 somente. Isto representava um formidável trunfo do socialismo no campo. Mas o movimento cocosiano não se desenvolvia ainda em profundidade, mas sim em extensão, não no sentido de melhorar a qualidade do trabalho dos cocoses e de seus quadros, mas no sentido de aumentar a quantidade de cocoses e de estender o movimento cocosiano a novos e novos distritos. A explicação disso reside no fato de que os ativistas cocosianos, os quadros cocosianos, não aumentavam com a mesma rapidez com que aumentava a quantidade de cocoses. Isso fazia com que os novos cocoses nem sempre trabalhassem satisfatoriamente e que os mesmos continuassem sendo, no momento, organismos débeis, não robustecidos. Contribuíam também para moderar o fortalecimento dos cocoses, fatos como a escassez, nas aldeias, de pessoas com um mínimo de cultura que os cocoses necessitavam para seus trabalhos, para os postos de contadores, administradores e secretários, e a inexperiência completa dos camponeses quanto ao regime das grandes explorações coletivas. Os cocosianos de hoje eram os camponeses individuais de ontem. Possuíam experiência quanto a um modo de explorar pequenas parcelas, mas ainda não tinham aprendido a dirigir as grandes explorações cocosianas. Para que pudessem adquirir essa experiência, era necessário tempo. Estas circunstâncias fizeram com que, durante os primeiros tempos, se manifestassem deficiências importantes no funcionamento dos cocoses. Verificou-se que nos mesmos o trabalho estava ainda mal organizado e que a disciplina no trabalho era fraca. Em muitos cocoses os lucros não eram divididos de acordo com as jornadas de trabalho, mas por cabeça. E frequentemente dava-se o caso de que os preguiçosos obtinham maior quantidade de trigo que os cocosianos, mais honrados e laboriosos. Estas deficiências de direção dos cocoses faziam com que os cocosianos sentissem decrescer seu interesse pelo trabalho, com que os deixassem a miúde de atender os trabalhos até mesmo nas épocas de maior atividade, com que não se fizesse colheita numa parte terras cultivadas dos cocoses, até que chegasse a época das neves, ou com que os trabalhos da colheita fossem realizadas de má vontade, perdendo-se enormes quantidades de trigo. A ausência de responsabilidade pessoal pelas máquinas e pelo gado de tração, bem como pelo trabalho em geral, fazia com que enfraquecesse a causa cocosiana e diminuíssem seus lucros. Nos distritos em que os antigos kulaks e seus porta-vozes tinham conseguido galgar postos de direção nos cocoses, a situação era particularmente má. Não poucas vezes os kulaks expropriados se transferiam para outros distritos, onde não eram conhecidos, e se infiltravam nos cocoses para sabotar e dificultar seu funcionamento. Às vezes os kulaks, aproveitando-se da falta de vigilância dos ativistas do partido e dos soviets, infiltravam-se, inclusive, nos cocoses de seu próprio distrito. Contribuía para facilitar a entrada subreptícia dos antigos kulaks nos cocoses o fato de que, na luta contra os cocoses, eles tinham trocado bruscamente de tática. Antes os kulaks lutavam abertamente contra os cocoses, mantinham uma luta encarniçada contra os ativistas cocosianos e os cocosianos mais destacados, assassinando-os numa esquina, ateando fogo às suas casas, celeiros, etc. Com isso os kulaks pretendiam assustar os camponeses, não deixá-los entrar nos cocoses. Mas agora, vendo que a luta aberta contra os cocoses tinha fracassado, mudaram de tática. Agora já não atiravam com seus revólveres. Faziam-se passar por gente tranquila, dócil, pacífica, perfeitamente adaptada aos soviets. Infiltravam-se nos cocoses, sabotavam com um trabalho de sapa, clandestinamente. Faziam esforços, em todas as partes, para decompor os cocoses de dentro, para relaxar a disciplina do trabalho cocosiano, para embrulhar as contas da colheita e as do trabalho. Os kulaks especulavam com o plano da exterminação do gado cavalar dos cocoses e chegaram a ocasionar a morte de grande número de cavalos.
contagiavam-se premeditadamente com o mormo, a sarna e outras enfermidades e os deixavam morrer sem defendê-las, etc. Ao mesmo tempo avariavam os tratores e a maquinaria agrícola. Os kulaks conseguiam enganar os cocosianos e perpetrar impunemente seus atos de sabotagem porque os cocoses eram ainda muito fracos e inexperientes, e os quadros cocosianos ainda não tinham conseguido fortalecer-se. Para pôr fim à sabotagem dos kulaks nos cocoses e acelerar o seu fortalecimento, era necessário prestar uma ajuda rápida e séria aos cocoses por meio de homens, de conselhos e de direção. Esta ajuda foi prestada pelo Partido Bolchevique. Em janeiro de 1933 o Comitê Central do Partido tomou a resolução de organizar secções políticas nas estações de máquinas e tratores postas ao serviço dos cocoses. Foram enviadas ao campo para trabalhar nessas secções políticas, com a ajuda dos cocoses, 17.000 ativistas do partido. Era uma ajuda séria. Em 2 anos, 1933 e 1934, as secções políticas das estações de máquinas e tratores conseguiram realizar um grande trabalho de eliminação das deficiências que se verificaram no funcionamento dos cocoses, de educação dos quadros cocosianos, de fortalecimento dos cocoses e em prol de sua depuração de elementos inimigos, kulaks e sabotadores. As secções políticas cumpriram com honra a tarefa que lhes tinha sido traçadas. Fortaleceram os cocoses no terreno econômico e de organização, forjaram novos quadros cocosianos, organizaram a direção econômica dos cocoses e elevaram o nível político das massas cocosianas. Na elevação da atividade das massas cocosianas para a luta pelo fortalecimento dos cocoses, tiveram uma imensa importância o primeiro Congresso Cocosianos de Choque de toda a União Soviética, celebrado em fevereiro de 1933, e o discurso nele pronunciado pelo camarada Stalin. Comparando, no seu discurso, o velho regime reinante na aldeia antes dos cocoses com o novo regime cocosiano, o camarada Stalin disse. Início da citação. Sob o regime antigo, os camponeses trabalhavam individualmente, trabalhavam com os velhos métodos de seus avós e com as velhas ferramentas de trabalho, trabalhavam para os latifundiários e capitalistas, para os kulaks especuladores, trabalhavam sem conseguir nunca matar a fome e enriquecendo outros. Sob o regime cocosiano, os camponeses trabalham unidos, coletivamente, em artel, trabalham com a ajuda de novos instrumentos, de tratores e de máquinas agrícolas, trabalham para eles mesmos e para seus cocoses, vivem sem capitalistas e sem latifundiários, sem kulaks e sem especuladores, trabalham para melhorar dia a dia sua situação material e cultural. Fim da citação de Stalin, Problemas do Leninismo, página 528, edição russa. No seu discurso, o camarada Stalin pôs em relevo o que saía ganhando praticamente o camponês, ao abraçar a causa cocosiana. O Partido Bolchevique ajudava as massas de milhões de camponeses pobres a entrarem nos cocoses, a se libertarem das garras dos kulaks. Entrando nos cocoses, e neles desfrutando de melhor terra e melhores instrumentos de produção, as massas de milhões de camponeses pobres, que antes passavam fome, atingiam agora, dentro dos cocoses, o nível dos camponeses médios, convertiam-se em homens que gozavam de uma situação assegurada. Este era o primeiro passo, a primeira conquista conseguida no caminho do movimento cocosiano. O segundo passo, dizia o camarada Stalin, consistirá em elevar ainda mais o nível dos cocosianos, tanto dos antigos camponeses pobres como dos antigos camponeses médios, convertendo todos os cocosianos em homens novos e todos os cocoses em cocoses bolcheviques. Para ser cocosiano, dizia o camarada Stalin, só se requer uma coisa. Trabalhar honradamente no cocose, utilizar bem os tratores e máquinas, saber cuidar do gado, trabalhar bem a terra e zelar pela propriedade cocosiana. Obra citada, Pax. 532-533. O discurso do camarada Stalin ficou fortemente gravado na consciência de milhões de cocosianos, converteu-se no programa prático, no programa de luta dos cocoses. Em fins de 1934 os cocoses tinham se convertido em uma força sólida e invencível.
Por essa época já agrupavam cerca das 3/4 partes de todas as explorações camponesas da União Soviética e englobavam cerca de 90% de toda a superfície semeada. Em 1934 trabalhavam já na agricultura da União Soviética 281 mil tratores e 32 mil máquinas combinadas. A semeadura da primavera do ano de 1934 terminou 15 dias antes que em 1933 e 30 ou 40 dias antes que em 1932, e o plano de abastecimento de trigo foi executado 3 meses antes que em 1932. Foi assim que num prazo de 2 anos os colcoses se fortaleceram, graças à formidável ajuda prestada pelo partido e pelo Estado operário e camponês. O sólido trunfo do regime colcosiano e o florescimento da agricultura por ele determinado, deram ao poder soviético a possibilidade de abolir o sistema de racionamento do pão e de outros artigos e implantar o sistema da venda livre para os produtos alimentícios. Uma vez que as estações de máquinas e tratores, criadas como órgãos políticos provisórios, cumpriram sua missão, o Comitê Central tomou a resolução de transformá-las em órgãos normais do partido, fundindo-as com os comitês de distritos existentes. Todos esses êxitos, tanto os conseguidos no terreno da agricultura como os conseguidos na esfera da indústria, foram conquistados graças à execução vitoriosa do Plano Quinquenal. Em princípios de 1933, ficou evidente que o plano quinquenal estava cumprido antes do prazo, ao cabo de 4 anos e 3 meses. Foi um trunfo grandioso, um trunfo de alcance histórico mundial da classe operária e dos camponeses da União Soviética. No informe pronunciado pelo camarada Stalin no pleno do Comitê Central e da Comissão de Controle do Partido, celebrado em janeiro de 1933, fez ele balanço do primeiro plano quinquenal. Segundo foi destacado nesse informe, o Partido Soviético tinha conseguido durante o período que acabava de transcorrer, durante o período do primeiro plano quinquenal, os seguintes resultados fundamentais. 1. A União Soviética tinha se convertido de um país agrário em um país industrial, posto que o peso específico da produção de toda a economia nacional tinha aumentado 70%. 2. O sistema socialista da economia havia acabado com os elementos capitalistas da indústria e se convertera no único sistema econômico imperante no terreno industrial. 3. O sistema socialista da economia havia acabado com os kulaks como classe na agricultura, e se convertera na força dominante da economia agrária. 4. O regime colcosiano havia acabado com a miséria, com a pobreza no campo, elevando dezenas de milhões de camponeses pobres ao nível de homens com uma vida garantida. 5. O sistema socialista da indústria havia acabado com o desemprego, mantendo a jornada de 8 horas em uma série de ramos de produção, implantando a jornada de 7 horas na imensa maioria das empresas nocivas à saúde. 6. O trunfo do socialismo em todos os ramos da economia nacional havia acabado com a exploração do homem pelo homem. A importância dessas conquistas conseguidas pelo primeiro plano quinquenal consistia, antes de tudo, em que tinham libertado definitivamente os operários e camponeses do jugo da exploração, abrindo a todos os trabalhadores da União Soviética caminho para uma vida tranquila e culta. Em janeiro de 1934, reuniu-se o 17º Congresso do Partido. Tomaram parte 1.225 delegados com palavra e voto e 736 com palavra somente, representando 187, 44, 88 filiados e 93, 52, 98 aspirantes. O Congresso fez o balanço do trabalho do partido durante o período que acabava de transcorrer, registrou os êxitos decisivos alcançados pelo socialismo em todos os ramos da economia e da cultura e comprovou que a linha geral do partido tinha triunfado plenamente. O 17º Congresso do Partido passou à história com o nome de Congresso dos Vencedores. No seu informe perante o Congresso, o camarada Stalin assinalou as transformações radicais que se haviam operado na União Soviética durante o período referido. Início da citação de Stalin. Durante esse período a União Soviética se transformou radicalmente, perdendo sua fisionomia de atraso e de medievalismo.
Converteu-se de um país agrário em um país industrial. Converteu-se de um país de pequenas explorações agrícolas individuais em um país de grandes explorações agrícolas coletivas e mecanizadas. Converteu-se, ou melhor, está se convertendo, de um país obscurantista, analfabeto e inculto em um país instruído e culto, coberto por uma rede formidável de escolas superiores, médias e elementares, que ensinam nas línguas das diversas nacionalidades da União Soviética. Fim da citação de Stalin, Problemas do Leninismo, página 533, edição russa. Por essa época a indústria socialista constituía já 99% de toda a indústria do país. A agricultura socialista, os kolkhozes e os sovkhozes, englobavam cerca de 90% da superfície total semeada do país. No que se refere à circulação de mercadorias, os elementos capitalistas tinham sido desalojados totalmente do comércio. Ao implantar a nova política econômica, Lenin dissera que no país soviético existiam elementos próprios de 5 formações econômico-sociais. A primeira formação era a da economia patriarcal, que é, num grau considerável, uma economia de tipo natural, isto é, que apenas não mantém relações comerciais. A segunda formação era a da pequena produção de mercadorias, formada pela maioria dos proprietários camponeses que se dedicavam à venda de produtos agrícolas, e pelos artesãos. Nos primeiros anos da NEP essa formação econômica compreendia a maioria da população. A terceira formação era a do capitalismo privado, que começou a sair de sua prostração nos primeiros anos da NEP. A quarta formação era ao capitalismo de Estado, formado principalmente pelas concessões que não conseguiram adquirir um desenvolvimento importante. A quinta formação era a do socialismo, a indústria socialista, que naquela época era ainda fraca, os sovkhozes e kolkhozes, que no começo da NEP só ocupavam um lugar insignificante na economia nacional, e o comércio do Estado e as cooperativas, que nos primeiros tempos da NEP eram bastante fracos. Lenin assinalava que era a formação socialista que haveria de predominar entre todas essas formações. A nova política econômica se orientava para o trunfo completo das formas socialistas da economia. Ao celebrar-se o 17º Congresso do Partido, esta aspiração era já uma realidade. Início da citação de Stalin. Agora podemos dizer, manifestava a esse propósito o camarada Stalin, que a primeira, a terceira e a quarta formação econômico-sociais já não existiam, que a segunda formação econômico-social foi relegada a segundo plano, e que a quinta formação econômico-social, a formação socialista, é a única dominante, a única força de comando de toda a economia nacional. Fim da citação, obra citada, página 555. Ocupavam um lugar importante, no informe do camarada Stalin, os problemas de direção ideológico-política. O camarada Stalin advertia ao partido que, se bem que os inimigos do partido, os oportunistas de todos os calibres e os porta-vozes dos desvios nacionalistas de todos os matizes, tivessem sido derrotados, os vestígios de sua ideologia ecoavam ainda nas cabeças de alguns membros do partido e se manifestavam não poucas vezes. As sobrevivências do capitalismo na economia e sobretudo, na consciência dos homens, eram o terreno propício que podia infundir nova vida à ideologia dos grupos antileninistas derrotados. A consciência dos homens vai, no seu desenvolvimento, à retaguarda de sua situação econômica. Por isso, ainda que o capitalismo estivesse liquidado na economia, nas cabeças dos homens se mantinham e continuavam se mantendo ainda sobrevivências das ideias burguesas. Além disso, era necessário não perder de vista que o cerco capitalista, contra o qual era preciso estar sempre alerta, se esforçava por acentuar e apoiar essas sobrevivências. O camarada Stalin examinou demoradamente, entre outras coisas, as sobrevivências do capitalismo na consciência dos homens no tocante ao problema nacional, onde conservavam uma vitalidade especialmente grande. O partido bolchevique lutava em duas frentes, tanto contra o desvio do chauvinismo grão-russo como contra o desvio do nacionalismo regionalista.
Numa série de repúblicas, Ucrânia, Bielorrússia e Étnica, as organizações do partido tinham recuado na luta contra o nacionalismo regionalista, deixando desenvolver-se até fundir-se com as forças inimigas, com os intervencionistas, até converter-se em um perigo para o Estado. Respondendo à pergunta de que desvio, no que se refere ao problema nacional, constituía o perigo mais importante, o camarada Stalin dizia. Início da citação. O perigo mais importante constitui o desvio contra o qual se deixou de lutar, permitindo, deste modo, que ele se desenvolvesse a ponto de se converter no perigo para o Estado. Fim da citação. Obra citada, página 587. O camarada Stalin incitava o partido a reforçar seu trabalho ideológico-político, a desmascarar sistematicamente a ideologia e os vestígios ideológicos das classes inimigas e das correntes hostis do leninismo. O camarada Stalin assinalava, também, no seu informe, que o fato de tomar decisões acertadas não bastava para garantir o êxito da causa. Para garantir o êxito da causa era necessário localizar acertadamente os homens capazes de levar à prática as decisões dos órgãos dirigentes e organizar o controle da execução dessas decisões. Sem essas medidas de organização, as decisões corriam o risco de ficarem reduzidas a disposições no papel, desligadas da realidade. Nesse ponto o camarada Stalin se referia à conhecida tese de Lenin, segundo a qual o fundamental no trabalho de organização é a escolha dos homens e o controle da execução. Além disso, destacava que a falta de continuidade entre as decisões adotadas e o trabalho de organização para levá-las à prática e controlar sua execução era o defeito fundamental de nossa atuação prática. Com o fim de aperfeiçoar o controle de execução das decisões do partido e do governo, o 17º Congresso criou, em substituição à Comissão Central de Controle e de Inspeção Operária e Camponesa, que já havia cumprido sua missão desde os tempos do 12º Congresso do Partido, a Comissão de Controle do Partido, adjunta ao Comitê Central do PCB, da União Soviética e a Comissão de Controle Soviética adjunta ao Conselho de Comissários do Povo da União Soviética. O camarada Stalin assim formulava as tarefas de organização do partido na nova etapa. 1. Ajustar o trabalho de organização às exigências da linha política do partido. 2. Elevar a direção organizativa ao nível da direção política. 3. Conseguir que a direção organizativa garanta plenamente a realização das palavras de ordem políticas e das decisões do partido. O camarada Stalin finalizou seu informe advertindo que, se bem que os êxitos do socialismo fossem grandes e produzissem um sentimento de legítimo orgulho, era necessário não se deixar seduzir pelos êxitos alcançados, era necessário não se vangloriar nem adormecer sobre os louros. Início da citação de Stalin. Não se deve adormecer o partido, mas sim desenvolver nele o espírito de vigilância. Não se deve acalentá-lo, mas sim mantê-lo em pé de guerra. Não se deve desarmá-lo, mas sim armá-lo. Não se deve desmobilizá-lo, mas sim mantê-lo em estado de mobilização para a execução do segundo plano quinquenal. Indicava o camarada Stalin na obra citada, página 596. Os camaradas Molotov e Kuibyshev informaram perante o 17º Congresso do Partido, sobre o segundo plano quinquenal de desenvolvimento da economia nacional. As tarefas do segundo plano quinquenal eram ainda mais grandiosas que os do primeiro. No final do segundo plano quinquenal, em 1937, a produção industrial deveria ser aproximadamente 8 vezes maior que a de antes da guerra. O segundo plano quinquenal previa, em toda a economia nacional, obras básicas no valor de 133 milhões de rublos, destinados a esses empreendimentos no primeiro plano quinquenal. Este gigantesco volume de obras básicas garantia a total renovação do equipamento técnico de todos os ramos da economia nacional. O segundo plano quinquenal deveria levar a cabo, no fundamental, a mecanização da agricultura. A potência total dos tratores em todo o país aumentaria de 2.250.000 cavalos de força em 1932, para mais de 8 milhões em 1937.
E previa-se a vasta implantação de um sistema de medidas de técnica agrária, uma rotação de cultivo acertada, semeio com sementes selecionadas, trabalhos no outono, etc. Projetava-se um grande trabalho para a reconstrução técnica dos transportes e comunicações. Traçava-se um vasto programa destinado a continuar revelando o nível material e cultural dos operários e camponeses. O 17º Congresso consagrou grande atenção aos problemas de organização e tomou, sobre a base do informe do camarada Kaganovich, resoluções sobre os problemas referentes à obra de desenvolvimento do partido e dos organismos soviéticos. O problema de organização adquiria uma importância maior ainda ao triunfar a linha geral do partido, ao ser provada na própria vida, a política do partido, mediante a experiência de milhões de operários e camponeses. As novas e complexas tarefas que o segundo plano quinquenal traçava, exigiam que fosse elevada a qualidade de trabalho em todos os setores. Início da citação da resolução. As tarefas fundamentais do segundo plano quinquenal, a liquidação definitiva dos elementos capitalistas, a superação das sobrevivências do capitalismo na economia e na consciência dos homens, o remate da obra de reconstrução de toda a economia nacional sobre a base da técnica mais moderna, a assimilação da nova técnica e da direção das novas empresas, a mecanização da agricultura e a elevação de sua produtividade, criam com toda a sua força o problema de elevar a qualidade do trabalho em todos os setores e, em primeiro lugar, a qualidade da direção prática em matéria de organização, diziam as resoluções do Congresso sobre os problemas de organização. Fim da citação. Resoluções do PCB, da União Soviética, parte 2, página 591. No 17º Congresso foram aprovados os novos estatutos do partido, que se diferenciavam dos antigos, antes de tudo pelo fato de conterem uma introdução. Nessa introdução é dada uma breve definição do Partido Comunista, de sua significação na luta do proletariado e do posto que ocupa dentro do sistema dos órgãos da ditadura proletária. Os novos estatutos enumeram detalhadamente os deveres dos filiados. Contém normas mais severas para o ingresso no partido e um ponto sobre os grupos de simpatizantes. Nesses estatutos se expõe com maiores detalhes o problema da estrutura orgânica do partido e são formulados de um modo novo os pontos sobre as antigas células do partido ou organizações primárias deste, como se vem chamando desde o 17º Congresso. Também aparecem formulados de um modo novo, nestes estatutos, os pontos referentes à democracia interna e à disciplina do partido. 4. Os bucarinistas degeneram em falsários políticos. Os falsários trotskistas degeneram em um bando de assassinos e guardas brancos espiões. O infame assassino de S.M. Kirov. Medidas do partido para fortalecer a vigilância dos bolcheviques. Os êxitos do socialismo não enchiam de alegria somente o partido, os operários e os caucasianos. Enchiam de alegria também todos os intelectuais soviéticos, todos os cidadãos honrados da União Soviética. Não compartilhavam desta alegria, mas, longe disso, sua irritação crescia cada vez mais, os restos das classes exploradoras derrotadas. Esses êxitos faziam estremecer de raiva os porta-vozes das classes derrotadas, os míseros restos dos bucarinistas e dos trotskistas. Estes senhores não focalizavam as conquistas dos operários e caucasianos do ponto de vista dos interesses do povo, que acolhia com entusiasmo cada um dos seus êxitos, mas do ponto de vista dos interesses de seu mísero grupo divisionista, grupo desligado da realidade e podre até a medula. Como os êxitos do socialismo no país soviético significavam o trunfo da política do partido e a bancarrota definitiva da política daqueles senhores, estes, em vez de se renderem à evidência e de se juntarem à obra comum, começaram a vingar-se no partido e no povo de seu próprio fracasso, de sua própria bancarrota, começaram a sabotar e dificultar a obra dos operários e dos caucasianos. A inundar minas, a incendiar fábricas, a cometer atos de sabotagem nos cocoses e nos sovicoses, com o fim de solapar as conquistas dos operários e caucasianos e de provocar o descontentamento do povo contra o poder soviético.
Mas, para preservar, neste trabalho, seu mísero grupo contra o perigo de ser desmascarado e esmagado, puseram a máscara de homens fiéis ao partido, começaram a fazer cada vez maiores reverências a este, a glorificar o partido e a ajoelhar-se perante ele, enquanto na prática prosseguiam, clandestinamente, no trabalho de sapa contra os operários e camponeses. No 17º Congresso, Bukharin, Rykov e Trotsky pronunciaram discursos de arrependimento, enaltecendo o partido e colocando nas nuvens os seus êxitos. Mas o Congresso percebeu o tom insincero e falso de seus discursos, pois o que o partido pede a seus filiados não é que enalteçam e cantem loas a seus êxitos, mas que trabalhem honradamente na frente do socialismo, que era exatamente o que não se via, nos bukharinistas, havia muito tempo. O partido compreendeu que na realidade, os farisaicos discursos desses senhores eram senhas trocadas com seus adeptos não presentes no Congresso, ensinando-lhes o caminho de falsidade e incitando-os a não depor as armas. No 17º Congresso, intervieram os trotskistas Zinoviev e Kamenev, flagelando-se até o exagero por seus erros e enaltecendo o partido, também até o exagero, por seus êxitos. Mas o Congresso não pôde deixar de advertir que, tanto aquela nauseabunda flagelação como aquele nojento enaltecimento do partido, não eram mais do que o recurso da consciência suja e intranquila desses senhores. Contudo, o partido não sabia ainda nem suspeitava sequer que, ao mesmo tempo que pronunciavam seus melífluos discursos no Congresso, esses indivíduos ocupavam-se da preparação do infame assassinato de S.M. Kirov. A 1º de dezembro de 1934, Sergei Mironovich Kirov foi vilmente assassinado em Leningrado, no Smolny, com um tiro de revólver. O assassino, preso no local do crime, era membro do grupo contra-revolucionário clandestino que havia sido organizado por alguns dos componentes do grupo Zinovievista antissoviético de Leningrado. O assassinato de S.M. Kirov, figura queridíssima do partido e da classe operária, provocou a mais furiosa cólera e a mais profunda dor entre os trabalhadores do país soviético. No sumário aberto ficou comprovado que, no ano de 1933 a 1934, tinha sido constituído, em Leningrado, por alguns antigos componentes da oposição zinovievista, um grupo terrorista contra-revolucionário clandestino, à frente do qual figurava o chamado Centro de Leningrado. Este grupo tinha se proposto, como objetivo, assassinar os dirigentes do Partido Comunista. A primeira vítima que haveria de cair era S.M. Kirov. Pelas declarações dos envolvidos nesse grupo contra-revolucionário, se comprovou que estavam em relação com representantes de estados capitalistas estrangeiros, de quem haviam recebido dinheiro. Convictos e confessos, os participantes dessa organização foram condenados pela Corte Militar do Tribunal Supremo da União Soviética à pena máxima do fuzilamento. Pouco depois foi comprovada a existência da organização contra-revolucionária clandestina chamada Centro de Moscou. O sumário e o exame do processo evidenciaram o infame papel desempenhado por Zinoviev, Kamenev, Evdokimov e outros dirigentes dessa organização na obra de inculcar nos seus correligionários ideias terroristas e de preparar o assassinato dos membros do Comitê Central e do governo soviético. A dissimulação e a vileza desses indivíduos chegaram a tal ponto que Zinoviev, um dos organizadores e inspiradores do assassinato de S.M. Kirov, que tinha apressado o assassino para que perpetrasse quanto antes o crime, escreveu um necrológio elogiosíssimo de Kirov, exigindo sua publicação. Fingindo, à vista do processo, que se arrependiam de seus crimes, os zinovievistas continuaram dando provas de falsidade até nesse momento. Ocultaram suas relações com Trotsky. Ocultaram que em união com os trotskistas, se tinham vendido aos serviços de espionagem fascistas. Ocultavam seus atos de espionagem e sabotagem. Os zinovievistas silenciaram perante o tribunal suas relações com os bukharinistas, a existência de um bando unificado trotskista bukharinista de servidores a soldo do fascismo. O assassinato do camarada Kirov tinha sido perpetrado, como se demonstrou mais tarde, por esse bando unificado de trotskistas e bukharinistas.
Já então, em 1935, era evidente que o grupo Zinovievista constituía uma organização encoberta de guardas brancos, cujos componentes só mereciam ser tratados como guardas brancos. Um ano depois soube-se que os organizadores autênticos, diretos e efetivos do assassinato de Kirov e das medidas preparatórias destinadas ao assassinato dos membros do Comitê Central, tinham sido Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bakayev, Evdokimov, Pirkel, E. M. Smirnov, Mrachkovsky, Tervagarin, Reingold e outros. Os criminosos, colhidos com a mão na massa, não tiveram outro remédio senão reconhecer publicamente, perante seus juízes, que não só haviam organizado o assassinato de Kirov, como também preparavam o de todos os demais dirigentes do partido e do governo. O sumário evidenciou, além disso, que esses desalmados se dedicavam também à organização de atos diversivos e de espionagem. Durante o processo, celebrado em Moscou em 1936, foi posta a nu toda a monstruosa abjeção moral e política desses indivíduos, toda sua repugnante baixeza e traição que vinham encobrindo com hipócritas declarações de lealdade ao partido. O principal inspirador e organizador de todos esses bandos assassinos e espiões era o Judas Trotsky. Serviam-lhe de auxiliares e eram executores de suas ordens contra-revolucionárias, Zinoviev, Kamenev e seus satélites trotskistas. Preparavam a derrota da União Soviética no caso em que ela fosse atacada pelos imperialistas, tinham tomado o caminho do derrotismo em relação ao Estado operário e camponês e se tinha convertido em servidores e agentes desprezíveis dos fascistas alemães e japoneses. O ensinamento fundamental que as organizações do partido deviam tirar dos processos seguidos em consequência do aleivoso assassinato de S.M. Kirov, consistia em acabar com sua própria cegueira política, em acabar com sua despreocupação política, em reforçar sua vigilância e a de todos os filiados ao partido. Na carta dirigida às organizações do partido pelo Comitê Central, por motivo do infame assassinato de S.M. Kirov, se dizia: Início da citação de Kirov. É necessário acabar com essa benignidade oportunista que parte da suposição errônea de que, à medida que se desenvolvem nossas forças, o inimigo se torna mais dócil e mais inofensivo. Essa suposição é radicalmente falsa. É fruto do desvio direitista consistente em assegurar a todo mundo que os inimigos deslizarão suavemente para o socialismo e acabarão sendo, no fim das contas, verdadeiros socialistas. Não é próprio de bolcheviques dormir sobre os louros e pensar nas nuvens. O que necessitamos não é benignidade, mas vigilância, uma verdadeira vigilância revolucionária, bolchevique. E preciso não esquecer que quanto mais desesperada for a situação de nossos inimigos, de melhor grado recorrerão aos meios extremos, que são os únicos de que dispõem os que estão fatalmente condenados ao fracasso na sua luta contra o poder soviético. E preciso ter presente esse fato e permanecer vigilantes. B. É necessário dar a devida importância ao ensino da história do partido entre seus filiados, ao estudo de todos e de cada um dos grupos antibolcheviques de que fala a história de nosso partido, de seus métodos de luta contra a linha do partido, de sua tática, e, mais ainda, ao estudo da tática e dos métodos de luta de nosso partido contra os grupos antibolcheviques, tática e métodos de luta que permitiram ao nosso partido vencer e esmagar esses grupos. É necessário que os filiados ao partido conheçam, não somente como nosso partido combateu e derrotou os cadetes, os socialistas revolucionários, os mencheviques, os anarquistas, mas também como combateu e derrotou os trotskistas, os centralistas democráticos, a oposição operária, os zinovievistas, os porta-vozes de desvios direitistas, os monstros direitistas, esquerdistas, etc. Não se deve esquecer que o conhecimento e a compreensão da história de nosso partido constituem um meio importantíssimo, necessário para assegurar plenamente a vigilância revolucionária dos filiados ao partido. Fim da citação de Kirov.
Nesse período tiveram uma imensa importância a depuração das fileiras do partido de elementos mascarados e estranhos, depuração que começou em 1933 e, sobretudo, a escrupulosa revisão das credenciais da condição de membros do partido e a substituição das antigas por outras novas, operação que foi empreendida depois do infame assassinato de S.M. Kirov. Até que se levasse a cabo essa revisão, reinavam em muitas organizações do partido a arbitrariedade e o descuido a respeito dos carnets de filiados. Numa série de organizações locais foi descoberto um estado absolutamente intolerável de caos, no que dizia respeito ao registro de filiados ao partido, do que se aproveitavam os inimigos para seus sujos fins, utilizando o carnet do partido como anteparo para atos de sabotagem e de espionagem, etc. Muitos dirigentes de organizações do partido confiavam tudo que se referia a ingressos no partido e a entrega de carnets a pessoas de terceira categoria, e, às vezes, afiliados sem garantia alguma. Em uma carta especial dirigida a 13 de maio de 1935 a todas as organizações, acerca do registro de filiados e da entrega e guarda dos carnets, o Comitê Central dispunha que em todas as organizações se procedesse à revisão escrupulosa das credenciais da condição de comunista, pondo uma ordem bolchevique em nossa própria casa, no partido. A revisão dos documentos do partido encerrava uma grande importância política. Na resolução votada pelo Pleno do Comitê Central do Partido a 25 de dezembro de 1935, na base do informe do secretário do Comitê Central, camarada Azov, sobre os resultados da revisão de documentos efetuada, dizia-se que esta revisão era uma medida política e de organização de enorme importância para o reforçamento das fileiras do PCB, da União Soviética. Depois de se levar a cabo a revisão e a troca de credenciais da condição de comunista, foi restabelecido o ingresso de novos filiados. Mas o Comitê Central exigiu que as fileiras do partido fossem completadas, não efetuando o ingresso em bloco, mas na base do exame rigorosamente individual de cada caso. Início da citação. Com os homens realmente avançados e realmente entregues à causa da classe operária, com os melhores homens de nosso país, sobretudo, operários, mas também camponeses e intelectuais trabalhadores, provados nos diversos setores da luta pelo socialismo. Ao restabelecer-se a admissão de novos filiados, o Comitê Central assinalou às organizações do partido o dever que tinha de não esquecer que também no futuro os elementos inimigos tentariam infiltrar-se nas fileiras do PCB, da União Soviética. Portanto, início da citação da resolução. E dever de toda a organização do partido reforçar por todos os meios a vigilância bolchevique, manter bem alta a bandeira do partido leninista e garantir ao partido que nas suas fileiras não se infiltrarão elementos estranhos, inimigos e fortuitos. Resoluções do PCB, da União Soviética, de 29 de setembro de 1936, publicadas na Pravda, número 270, ano 1936. Depurando e fortalecendo suas fileiras, desunindo os inimigos do partido e lutando implacavelmente contra as deformações de sua linha, o partido bolchevique reforçou ainda mais sua coesão em torno do Comitê Central, sob cuja direção o partido e o país dos soviets marchavam para a nova etapa, para a etapa em que se poria o remate à edificação da sociedade sem classe, da sociedade socialista. Resumo. Nos anos de 1930 a 1934 o Partido Bolchevique resolveu a tarefa histórica mais difícil da Revolução Proletária depois da conquista do poder, a de levar milhões de pequenos proprietários camponeses pelo caminho dos kolkhozes, pelo caminho do socialismo. A liquidação dos kulaks, como classe exploradora mais numerosa, e a condução das grandes massas camponesas pelo caminho dos kolkhozes, levariam à destruição das últimas raízes do capitalismo no país, ao triunfo total do socialismo na agricultura e à consolidação definitiva do poder soviético no campo. Depois de vencer uma série de dificuldades de organização, os kolkhozes se fortaleceram definitivamente e começaram a marchar pelo caminho de uma vida próspera. Como resultado da execução do primeiro plano quinquenal, foram levantadas, no país soviético, as bases irremovíveis da economia socialista.
Construiu-se uma indústria pesada socialista de primeira classe e uma agricultura coletiva mecanizada. Acabou-se com o desemprego forçado e com a exploração do homem pelo homem, e criaram-se as condições necessárias para o melhoramento ininterrupto da situação material e cultural dos trabalhadores da pátria socialista. Esses gigantescos êxitos foram conseguidos pela classe operária, pelos caucasianos e por todos os trabalhadores do país soviético, graças à política intrépida, revolucionária e sábia do partido e do governo. O cerco capitalista, aspirando debilitar e minar a potência da União Soviética, reforçou seu trabalho destinado a organizar, dentro da União Soviética, bandos de assassinos, de sabotadores e de espiões. A atividade hostil do cerco capitalista contra a União Soviética recrudesceu especialmente depois da subida ao poder dos fascistas na Alemanha e no Japão. Os trotskistas e os zinovievistas entraram ao serviço do fascismo, como criados leais, dispostos a cometer atos de espionagem, de sabotagem, de terrorismo e de diversionismo, dispostos a trabalhar pela derrota da União Soviética, tudo em nome da restauração do capitalismo. O poder soviético castigou com mão férrea esses abortos do gênero humano e lhes deu implacavelmente o merecido castigo, como verdadeiros inimigos do povo e traidores da pátria. 1. A situação internacional nos anos de 1935 a 1937. Enfraquecimento temporário da crise econômica. Principia uma nova crise econômica. Ocupação da Abissínia pela Itália. A intervenção germano-italiana na Espanha. Invasão da China Central pelos japoneses. Começa a Segunda Guerra Imperialista. A crise econômica, que se havia iniciado nos países capitalistas na segunda metade do ano de 1929, prosseguiu até fins de 1933. A partir desta data, o descenso da indústria se conteve, a crise parou, e, algum tempo depois, a indústria começou a reanimar-se em alguma coisa, experimentou um certo apogeu. Mas não era o apogeu que precede a um processo de florescimento industrial numa base nova e mais alta. A indústria capitalista mundial não conseguiu sequer recobrar o nível do ano de 1929. Até meados de 1937 só havia conseguido atingir 95 ou 96% daquele nível. E na segunda metade de 1937 se iniciava já uma nova crise econômica, que afetava, antes de tudo, os Estados Unidos. Em fins de 1937, a cifra de operários parados nos Estados Unidos tornava a elevar-se a 10 milhões de homens. Na Inglaterra principiava também a crescer rapidamente o número de operários parados. Portanto, ainda não haviam tido tempo de se refazer dos golpes da recente crise econômica, e já os países capitalistas se viam obrigados a enfrentar nova crise. Esta circunstância acentuou ainda mais as contradições entre a burguesia e o proletariado. Correlatamente, recrudesceram cada vez mais as tentativas dos estados agressores de se ressarcirem das perdas ocasionadas pela crise econômica dentro do país à custa de outros países mal defendidos. Nestas tentativas, uniu-se aos dois conhecidos estados agressores, Alemanha e Japão, um terceiro estado, a Itália. Em 1935, a Itália fascista se lançou sobre a Abissínia e a escravizou. Agrediu-a, sem um menor fundamento, nem menor pretexto, do ponto de vista do direito internacional, sem declaração de guerra, furtivamente, como agora é em moda entre os fascistas. Este golpe não era dirigido somente contra a Abissínia, mas também contra a Inglaterra, contra suas comunicações marítimas entre a Europa e a Índia, com a Ásia. As tentativas da Inglaterra de impedir que a Itália se apossasse da Abissínia não deram resultado. Para ter as mãos livres, a Itália saiu mais tarde da Sociedade das Nações e começou a armar-se intensivamente. Formou-se, deste modo, um novo foco de guerra nas rotas marítimas mais curtas entre a Europa e a Ásia. A Alemanha fascista violou com um ato unilateral o Tratado de Paz de Versalhes e se propôs executar o plano de revisão pela força das fronteiras dos Estados europeus.
Os fascistas alemães não escondiam que seu objetivo era submeter ao seu império os estados vizinhos ou, pelo menos, se apoderar dos territórios destes estados habitados por alemães. Segundo tal plano, se procederia primeiro à ocupação da Áustria, e logo depois se descarregaria o golpe contra a Tchecoslováquia, em seguida talvez contra a Polônia, onde também existe um território povoado por alemães e fronteiriço à Alemanha. Mais adiante, dentro em pouco se veria. No verão de 1936, começou a intervenção armada da Alemanha e da Itália contra a República Espanhola. Sob o pretexto de ajudar os fascistas espanhóis, a Itália e a Alemanha conseguiram ir localizando por debaixo de pano suas unidades militares no território da Espanha, a retaguarda da França, e suas esquadras nas águas espanholas, na zona das Ilhas Baleares e de Gibraltar, no sul, na zona do Oceano Atlântico, no oeste, e na do Golfo de Biscaia, ao norte. Em começos de 1938, os fascistas alemães ocuparam a Áustria, cravando suas garras na região central do Danúbio e estendendo-se pelo sul da Europa até as proximidades do Mar Adriático. Ao levar a cabo sua intervenção contra a Espanha, os fascistas ítalo-germanos asseguravam a todo mundo que eles só lutavam contra os vermelhos espanhóis e que não tinham em vista nenhum outro objetivo. Isto, porém, não era mais que um grosseiro e torpe subterfúgio, bom para enganar os tolos. Na realidade o golpe era dirigido contra a Inglaterra e a França, pois os fascistas interceptavam as comunicações marítimas destes países com suas formidáveis possessões coloniais da África e da Ásia. No que se refere à ocupação da Áustria, não havia um menor pretexto para enquadrá-la no âmbito da luta contra o Tratado de Versalhes, no âmbito da defesa dos interesses nacionais da Alemanha e de sua aspiração de recuperar os territórios perdidos em virtude da Primeira Guerra Imperialista. A Áustria não fazia parte da Alemanha, nem antes da guerra, nem depois dela. A anexação pela força da Áustria pela Alemanha não é mais que um ato descaradamente imperialista de ocupação de um território estrangeiro. Este ato revela, indubitavelmente, a aspiração da Alemanha fascista de conseguir uma posição dominante no continente da Europa. Era um golpe assestado, em primeiro lugar, nos interesses da França e da Inglaterra. Formaram-se, assim, novos focos de guerra no sul da Europa, na zona da Áustria e do Adriático, e na extremidade do ocidente europeu, na zona da Espanha e dos mares que baniram a Península Ibérica. Em 1937 os militaristas fascistas japoneses se apoderaram de Pequim, invadiram a China Central e ocuparam Xangai. A invasão da China Central pelas tropas japonesas foi levada a cabo, da mesma sorte que a da Manchúria há uns anos atrás, segundo o método japonês, isto é, subrepticiamente, por meio de trapaças de ladrão, pretextando diversos incidentes locais provocados pelos mesmos japoneses, violando de fato toda e cada uma das normas internacionais, tratados, convênios, etc. A ocupação de Tianqiu e de Xangai punha nas mãos dos japoneses a chave do comércio com a China, com seu imenso mercado. Quer isto dizer que, enquanto tiver em suas mãos Xangai e Tianjin, o Japão poderá em qualquer momento desalojar da China Central a Inglaterra e os Estados Unidos, que têm versões gigantescas naquele território. Claro está que a heróica luta do povo chinês e de seu exército contra os invasores japoneses, o formidável movimento nacional da China, as gigantescas reservas de homens e de território deste país, e, finalmente, a decisão do governo nacional chinês de manter a luta de libertação da China até o fim, até expulsar o último invasor para o outro lado das fronteiras do país, são outros tantos testemunhos incontestáveis de que os imperialistas japoneses não puderam nem poderão haver-se com a China. Mas tampouco se pode desconhecer, de outra parte, que o Japão continua tendo em suas mãos as chaves do comércio com a China e que a guerra contra este país é, no fundo, um golpe muito sério assestado contra os interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos. Deste modo formou-se no Oceano Pacífico, na zona da China, mais um foco de guerra. Todos estes fatos provam que a Segunda Guerra Imperialista já começou, na realidade. Começou furtivamente, sem declaração de guerra.
Os estados e os povos foram quase insensivelmente deslizando para dentro da órbita da Segunda Guerra Imperialista. A guerra foi desencadeada nos diversos confins do mundo pelos três estados agressores, os círculos governantes fascistas da Alemanha, Itália e Japão. A guerra se estendeu ao longo de um imenso território, desde Gibraltar até Xangai. Conseguiu já arrastar para seu campo de ação mais de 500 milhões de seres. Esta guerra é dirigida, em última análise, contra os interesses capitalistas da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, já que tem finalidade a partilha do mundo e das zonas de influência, em proveito dos países agressores e à custa dos chamados Estados democráticos. O traço característico da Segunda Guerra Imperialista consiste, por enquanto, em que, à medida que as potências agressoras mantêm e desenvolvem as guerras, as outras potências democráticas, contra as quais esta guerra é expressamente dirigida, fazem como se não fosse com elas a guerra, lavam as mãos, recuam, fazem protesto de seu amor pela paz, invectivam os agressores fascistas eles vão cedendo pouco a pouco suas posições, embora afirmando a cada nova concessão que estão dispostos a resistir. Como se vê, esta guerra apresenta um caráter bastante estranho e unilateral. Mas isto não impede que seja uma guerra furiosa, uma guerra de descaradas anexações, que descarrega seus golpes sobre as costas dos povos da Abissínia, Espanha e China, fracamente defendidos. Seria falso pretender explicar este caráter unilateral da guerra pela debilidade militar ou econômica dos estados democráticos. É evidente que esses estados são mais fortes que os estados fascistas. O caráter singular da guerra mundial desencadeada tem sua explicação na ausência de uma frente única dos estados democráticos contra as potências fascistas. É certo que os chamados estados democráticos não aprovam os excessos dos estados fascistas e temem que estes se fortaleçam. Temem, porém, ainda mais o movimento operário da Europa e o movimento de libertação nacional da Ásia, e entendem que o fascismo é um bom antídoto contra todos esses movimentos perigosos. Por isso, os círculos governantes dos estados democráticos e, principalmente, os círculos conservadores governantes da Inglaterra se limitam à política de exortar os caudilhos fascistas desenfreados para que não vão muito longe, dando-lhes ao mesmo tempo a entender que compreendem perfeitamente sua política reacionária e policial contra o movimento operário e de libertação nacional e que, no fundo, simpatizam com ela. Os círculos governantes da Inglaterra mantêm aqui, pouco mais ou menos, a mesma política que, sob o czarismo, a burguesia monarquista liberal russa mantinha, de modo que, embora temendo os excessos da política czarista, temia ainda mais o povo, razão pela qual adotou a política de persuadir o czar, e, portanto, a política de confabulações com o czar contra o povo. Como é sabido, a burguesia monarquista liberal russa pagou muito caro esta política de falsidade. É de esperar que os círculos governantes da Inglaterra e seus amigos da França e dos Estados Unidos venham a ter também o seu merecido castigo histórico. É evidente que, perante a mudança operada nos assuntos internacionais, a União Soviética não podia passar ao largo por acontecimentos tão graves. Toda guerra, por pequena que seja, iniciada pelos agressores, representa um perigo para os países amantes da paz. E a Segunda Guerra Imperialista, que tão insensivelmente foi se abatendo sobre os povos e que já abarca mais de 500 milhões de seres, não pode deixar de representar um gravíssimo perigo para todos os povos e, em primeiro lugar, para a União Soviética. Testemunho eloquente disto é o bloco anticomunista estabelecido entre a Alemanha, a Itália e o Japão. Por isso, a União Soviética, embora persistindo em sua política de paz, continuou reforçando a capacidade defensiva de suas fronteiras e a combatividade do Exército Vermelho e da Marinha Vermelha. Em fins de 1934 a União Soviética entrou para a Sociedade das Nações, sabendo que, apesar de sua debilidade, este organismo podia servir de tribuna para desmascarar os agressores e de instrumento de paz, ainda que débil, para frear o desencadeamento da guerra. A União Soviética entendia que, nos tempos que corriam, não se devia desdenhar sequer uma organização internacional tão fraca como a Sociedade das Nações.
Em maio de 1935, concertou-se entre a França e a União Soviética um pacto de assistência mútua, contra um possível ataque dos agressores. Simultaneamente se concertou um tratado análogo com a Tchecoslováquia. Em março de 1936 a União Soviética assinou um pacto de ajuda mútua com a República Popular da Mongólia. Em agosto de 1937 foi assinado um pacto de não agressão entre a União Soviética e a República da China.